Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar mais uma aula de português. E nessa aula de português nós vamos falar de alguns assuntos, tá bom? E o primeiro deles está na página 10 do livro de português de vocês, tá bom? Lembrando que já estamos no volume 2, certo? E a questão de empréstimos de palavras. O que seriam esses empréstimos de palavras? Seriam as palavras aportuguesadas, como está bem aqui. Essas palavras são aquelas que foram utilizadas, são de outra origem, né? De outro país, de outra língua, e que nós utilizamos aqui também com o mesmo sentido, com o mesmo significado, só que modificamos um pouquinho a escrita dela. Como, por exemplo, shampoo, que aqui a gente escreve desse jeito, mas muitas pessoas, eu mesmo, escrevo desse jeito aqui. Clipe e hambúrguer, tá bom? Que são palavras que foram modificadas a forma de escrita, mas o significado permanece o mesmo, tá bom? Então, nesse conteúdo, que é algo que é bem rápido, assim, a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, a palavra clube, que a gente escreve como C-L-U-B-E, ela é originada da palavra clube, né? Que em inglês, mas sendo que sem o E, club, né? Como chamam, tá bom? Então, muitas das palavras do dicionário português são dessa maneira, elas são palavras aportuguesadas, tá bom? Vamos ler aqui rapidinho. Aqui, ele vai iniciar falando sobre o bullying, né? Que por mais que seja escrito com bullying, a gente fala como bullying, né? Isso significa o quê? Agressão a uma pessoa física ou verbal, né? Feita por uma pessoa, por um grupo, enfim, certo? E aqui diz qual é que palavra dessa definição identifica o bullying como uma forma de violência, agressão, né? Isso aqui é só a gente já tá respondendo aqui rapidinho esse início. Aqui, o sinal na frente da palavra indica que ela é de origem estrangeira. Vocês viram aqui, ó, que tá bem aqui, bullying, aqui como é lida, né? E aqui a palavra que ela é de origem inglês, né? Que ela é do inglês. Então, ela é de origem inglesa, né? Então as palavras nem sempre, por mais que a gente pronuncie aqui, que a gente utilize nosso vocabulário, nem sempre elas são de origem portuguesa, né? Então, quando a gente encontra no dicionário, tanto é que esse trecho bem daqui, que fala do bullying, ele foi retirado de um dicionário. Então, no dicionário, quando tem uma palavra que ela não é de origem portuguesa, eles vão colocar como ela é pronunciada e vão colocar também ao lado de qual é a origem daquela palavra, tá bom? Aí tem aqui umas questõezinhas para vocês responderem. E nesse quadro aqui, agora nós vamos fazer a leitura dele, tá bom? Como eu já falei para vocês, esses quadros que são de cores diferentes, que tem destaque, eles são de extrema importância para vocês estarem sempre lendo, tá bom? Vamos lá. A língua portuguesa é resultado de um longo processo no qual algumas palavras foram criadas, outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como inglês, italiano, francês, árabe. Com o tempo, algumas dessas palavras foram aportuguesadas, ou seja, passaram a ser escritas de acordo com a regra da língua portuguesa, como é o caso de clube, originário do inglês club. Futebol, originária do inglês football. Bond, originário do inglês bond. Gente, eu sou professora de português, então as palavras em inglês não sei se estou pronunciando certo, tá bom? Mas eu acho que estou pronunciando certo. Vamos lá. Entre outras. Há ainda aquelas que mantêm a grafia da língua de origem, como bullying, sites, shopping centers, né? Então, existem sim algumas palavras que, por mais que a gente utilize de outra origem, elas permanecem com a mesma escrita, tá bom? Como bullying, shopping, tá bom? Que eu acabei de falar, site, tá? Vamos lá. Aí aqui, na página 11, né, ela já vem com atividade. A página 12, 13... e 14, elas são de interpretação de texto, que eu também vou colocar para vocês, tá bom? Que fala sobre os cartazes.
Os cartazes, na maioria das vezes, ou sempre, eles vão estar nos trazendo alguma campanha, alguma informação de muita importância. Quando eles fazem aquelas campanhas de vacinação, essas campanhas são anunciadas, ficam expostas em cartazes, né? Também essas campanhas de conscientização por conta da dengue, também elas são feitas em cartazes. Então, várias campanhas, elas são campanhas educativas, elas são colocadas em cartazes, justamente para chamar a atenção das pessoas de uma maneira diferente. Um cartaz a gente pode fazer na escola, para conscientização do lixo, digamos assim, para jogar o lixo na lixeira, para jogar o lixo no local certo. A gente pode fazer um cartaz de uma campanha educativa e colocar na escola, num local que esteja sempre visível para as pessoas. A gente pode fazer um cartaz de uma campanha com relação ao apagar a luz, a dar descarga. A gente pode fazer alguns cartazes que sejam educativos, que ensinem algo para as pessoas que estejam lendo aquele cartaz, tá bom? Agora nós vamos falar sobre substantivo e adjetivo, a questão do número. O que seria o número do substantivo? Quer dizer se ele é singular ou se ele é plural, tá bom? E o substantivo ele vai ser modificado de acordo com o seu número. Se ele está no singular ou se ele está no plural, ele vai sendo modificado. E também de acordo com as terminações das palavras, que ela também vai sendo modificada, tá bom? Vamos agora dar início ao substantivo, o número do substantivo, tá bom? Que está na página 15. Aqui nós temos uma frase que inicia bem assim: soltar balões não é legal. Quando eu falo soltar balões, quer dizer que eu estou falando de mais de um balão, certo? Se eu falar soltar o balão não é legal, aí a gente já consegue identificar que estou falando de apenas um balão. Mas se eu falar soltar os balões, não é legal. Então quer dizer que nós estamos falando de mais de um. Então estamos falando de algo que é em uma grande quantidade. Então essa frase, esse substantivo está no plural, tá bom? E o singular qual seria o singular de balões? Balão. Singular de bananas, banana. Singular de pães, pão. Estão entendendo? A gente consegue fazer essas modificações com muita facilidade, né? Do singular para o plural. E assim por diante. O que às vezes a gente acaba errando um pouquinho é na pronúncia do plural de alguma palavra, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ler esse quadradinho aqui da página 15, tá bom? Que vai estar nos explicando essa questão. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular ou no plural. No singular, a palavra indica um elemento, por exemplo, balão. No plural, a palavra indica dois ou mais elementos, havendo em geral alteração no final da palavra. Por exemplo, balões. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. O singular ele vai se retratar apenas um, né? E no plural ele vai estar retratando de mais de um. E quando estiver no plural, a gente obviamente vai ter que fazer uma alteração nesse substantivo. Eu não posso falar que são muitos pássaros escrevendo só pássaro. O pássaro está voando. Aí tem um monte de pássaro no desenho. Não tem como. Se eu estou falando de mais de um pássaro, eu preciso colocar esse meu substantivo no plural, tá bom? Agora, mais uma coisa. Como eu sempre falo pra vocês, o adjetivo, que ele traz uma característica do substantivo, ele tem que estar concordando com o substantivo. Vamos lá. Se o meu substantivo está no plural, obviamente, por favor, o adjetivo também tem que estar no plural, tá bom? Se eu falo árvores bonita, olha só como fica feio a frase, a gente fica até um pouco ruim de ouvir, não é verdade? Árvores bonitas. Observaram que o substantivo está no plural e o meu adjetivo também está no plural. Eu preciso fazer essa modificação, essa alteração, para que possa ter uma concordância, para que a frase fique correta, tá bom? Vamos agora na página 16, tá bom? Que diz bem assim no quadradinho. Quanto ao número, os adjetivos podem estar no singular ou no plural, dependendo do substantivo a que se refere. Crime ambiental, crimes ambientais. Ou seja, se o substantivo está no singular, o adjetivo vai ser no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo, obviamente, também vai estar no plural. Se eu colocar o substantivo no singular e o adjetivo no plural, fica feio. Menina bonitas. Tá vendo só?
Por isso que é necessário que o substantivo e o adjetivo eles estejam sempre em concordância, ou melhor, o adjetivo tem que estar concordando ao substantivo que ele fosse referir, tá bom? E, gente, o conteúdo de vocês, da aula de hoje, vai ser esse, tá bom? Eu não quero passar uma atividade muito grande, por quê? Porque vocês vão ter que preparar um cartaz de uma campanha educativa, tá bom? Aqui pede para você se reunir com mais de um colega, mas eu prefiro que você faça, você pode fazer sozinho mesmo, não tem problema, tá bom? Você pode juntar com seu irmão, se tiver irmão, com seu primo, tio, enfim, você pode se reunir com alguém na sua casa, com sua mãe, com quem estiver com você, para que vocês possam debater e escolher um tema para o cartaz educativo de vocês, o cartaz de uma campanha educativa de vocês, tá bom? Então, aqui ele fala especificamente da questão do pedestre, né? A questão da segurança do pedestre. Então é mais fácil ainda porque ele está definindo um tema para você com relação ao cartaz da campanha educativa que você quer fazer. Então você vai fazer o seu cartaz, tá bom? Se não tem cartolina, faz uma folha branca mesmo, ou você pode colar 4 folhas brancas uma do lado da outra para fazer um papel maior, tá bom? Fica a critério de vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês façam esse cartaz de uma campanha educativa e que vocês apresentem para mim, tá bom? Como teve a questão da atividade de ciências, que pediram vocês criarem, né, o vídeo, se eu não me engano, foi uma bactéria, e para que vocês fizessem um vídeo para mim, eu recebi, né, eu achei muito lindo, gostei muito mesmo, inclusive eu vou encaminhar isso pra tia Samara, tá, porque ficaram muito legais. E a mesma coisa com relação a esse cartaz das campanhas educativas, tá bom? Eu quero que vocês façam essa atividade, caprichem no cartaz de vocês, vocês sabem desenhar muito bem, vocês têm letras lindas, né? Então, caprichem no cartaz de vocês, tá bom? Para que vocês tirem uma foto com o seu cartaz e façam um vídeo apresentando o seu cartaz, tá bom? Apresentando o seu cartaz de uma campanha educativa, para que vocês possam conscientizar as pessoas que estiverem assistindo, tá bom? No caso no caso a tia Samara, enfim, vocês vão ter que nos conscientizar com relação à segurança do pedestre, tá bom? Na página 19 e 20 tem tudo explicadinho pra vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Desculpa. Vai ser muito bacana e vai ser uma atividade muito divertida de se fazer, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.